E aí pessoal, beleza? Eu sou Flávio, eu sou um startupeiro e finalmente eu tô tirando um tempo para poder criar conteúdo aqui pro perfil do Instagram e talvez até fazer um YouTube, não sei, né? Vou virar YouTuber, influencer. Não, na verdade é o seguinte, o propósito que eu criei esse canal foi para compartilhar com vocês, compartilhar com as pessoas essa experiência de desenvolver, de criar uma startup, de começar essa vida de empresário no universo digital, com empresas alternativas, com empresas virtuais, com empresas tecnológicas, com propostas inovadoras para o mercado. Vamos lá! A minha história começa comigo e com o Wagner, né, que é meu marido. A gente começou a montar a empresa por alguns motivos e um deles foi o fato de que eu sou técnico de edificações, trabalhei muitos anos como técnico na área de construção civil e N setores e experiências, e veio essa crise da economia. Na época eu tive um pequeno infarto, tive um problema de saúde, trabalhava numa empresa, o contrato venceu, houve um fim de contrato, trabalhava dentro sou aqui de Vitória, né? Então eu trabalhava dentro da Vale, numa empresa contratada, prestação de serviços de manutenção, e aí o contrato estava para vencer, havia a possibilidade de fazer mudança para outras empresas, mas eu tinha tido esse pequeno infarto, estava com problema de saúde pesado e o médico me deu um ultimato que era escolha estudar ou trabalhar, os dois você não está aguentando esse tranco, essa missão dobrada. Foi quando eu tirei um tempo para estudar e aí acabei ficando fora do mercado, veio a crise e nada de retornar. Foi aí que surgiu a ideia de, vou montar meu negócio então, né? Wagner é concursado, ele é funcionário público, na verdade ele é empregado público, e ele falou: Flávio, vamos tentar montar um negócio pra gente, e veio todas as possibilidades. Começamos a estudar mercado, começamos a estudar tudo que existe de possibilidade, e aí nasceu a ideia da nossa empresa, que é a Porancatu, que a gente ama viajar, a gente adora passear, a gente adora imersão cultural, a gente adora conhecer novos lugares, novas culturas, novos sabores. E aí veio essa proposta a proposta por base de nossa dificuldade, que a gente começou da ideia de que a gente foi planejar uma viagem para a Europa e aí a gente viu uma dificuldade gigantesca de encontrar opções que fossem além daquele basicão, né? Por exemplo, Paris, Arco do Triunfo, Torre Eiffel e o que mais, né? E aí muitos vlogs, muitos vídeos no YouTube, muitos sites, muitos blogs. Só que na hora de você tentar adquirir os serviços, as opções, havia uma dificuldade gigantesca, cada um num site diferente, uns compravam em euro, algumas opções em dólar, enfim. E a gente falou, caraca, como planejar viagem é difícil. E nessa época a gente não sabia da existência de várias plataformas que existem no mercado. A gente pensou, vamos ter uma ideia fantástica, vamos criar uma empresa que possibilite encontrar opções de passeios, recreações e coisas do gênero em viagem. E aí a gente começou a pensar nisso até que a gente descobriu que existiam já várias empresas no mercado. E essas empresas atuam lá fora, são empresas bem consolidadas. E nessa época, isso foi em 2017, o Airbnb ainda não tinha o Airbnb Experiências. E logo depois o Airbnb lançou, foi um balde de água fria pra gente. E aí a gente veio analisando, a gente falou, não, mas a ideia é muito interessante, ainda assim nossa ideia ela propõe coisas que essas empresas não focam tanto, né? Essas empresas têm um foco muito, que a gente chama de gourmetizado, muito elitizado e não é acessível e para muitos perfis, muitos públicos, muitas fatias de
de consumidor. E aí a gente falou assim, caramba, eu acho que ainda vale a pena insistir na ideia, mesmo que já tenha empresas que propõem essa solução. E aí a ideia foi evoluindo de um ponto que a gente percebeu que o problema não se resume a turismo. Existem diversos momentos, né? A gente faz uma analogia muito legal que existe um mês, você viaja no máximo, as pessoas normais, né? Eu brinco que o Luciano Huck deve viajar mais, coitado, mas até ele deve ter pouco tempo de viagem. A gente viaja no máximo um mês, 30 dias durante o ano, às vezes rachado em 2 parcelas de 10 e 10 enchido para descansar em casa, enfim. Mas um mês de férias são 30 dias. E no resto do ano? A gente faz o quê? Né? Quais são as possibilidades do resto do ano? E a gente percebeu que o turismo local, o lazer local, o cotidiano, as opções cotidianas, ou aquele restaurante diferente, aquela comida diferente que você quer comer no domingo em família, ou o bar diferente que você quer ir no sábado à noite, a balada diferente, que seja um forró, que seja um samba, que seja um blues, um jazz, enfim. Que não é do seu hábito cotidiano, né? Você quer conhecer um lugar diferente, novo. Aonde a gente acha essas opções, né? Que sejam recreações para crianças, locais que adaptem idosos, enfim. Aí veio a outra parcela de problemas, que era a diferença dos públicos, né? E isso chegou ao ponto da gente criar a Porancatu. E foi assim que a Porancatu nasceu, toda bonitinha, que eu acho que eu sou apaixonado no que a gente está fazendo. Nasceu essa empresa super dinâmica, diversa, ampla, múltipla, inclusiva, acessível. E nasceu aí então um startupeiro, né? Moá, né? Joe. Aí nasceu esse espírito empreendedor na gente, assim. E uma coisa legal, uma curiosidade. Eu não tinha a menor pretensão de ser empreendedor, assim. Eu não tinha menor interesse de empreender. Nunca tive esse desejo de ser dono do meu próprio negócio. Eu sempre quis, assim como o Wagner, que é concursado, eu sempre quis passar num bom concurso público, ter um emprego certinho, ter os meus feriados, ter, enfim, né, minhas férias e responder a um patrão. Mas o que eu percebi é que, principalmente, eu tinha medo de responsabilidade. Até perceber que, como profissional, todo profissional tem responsabilidade, independente do seu cargo, da sua posição. Nós temos essa responsabilidade, seja setorial dentro de uma empresa, seja pela empresa inteira. E eu acho que o medo, o perfeccionismo, a autocobrança, eu nunca tinha desejo de ser responsável. Eu sempre gostei de contribuir, mas não ser o responsável. E aí eu infartei exatamente porque eu era responsável de uma coisa que não era minha. Eu me cobrava demais, né? E eu falei assim, caraca, por que não fazer isso por mim? Né? E foi aí que nasceu o empreendedor. O espírito empreendedor nasceu aí. Essa é uma experiência fantástica. Outra curiosidade é você, às vezes, se você está pensando em começar um negócio, ter uma ideia inovadora, existem milhares de coisas. Eu espero que esse canal aqui sirva para isso, para eu conseguir dar essas dicas para vocês dos erros que não cometer, né? Não sou nem de longe um gênio, um PhD em startup, mas nós estamos há 3 anos nesse processo e eu posso passar a visão exata, em tempo real, do que é a sensação de uma pessoa que está começando, a pessoa que está tentando, e a gente vai fazer, a gente vai tentar. E provavelmente a gente vai cometer erros, a gente pode vir a falhar no processo máximo, mas a gente não vai desistir, a gente vai mudar, a gente vai alterar, a gente está estudando, a gente está se especializando, e a ideia do canal aqui eu acho que é exatamente essa. Esse é o Beethoven, meu vizinho, então não liguem. E a gente está tentando focar nisso. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho de motor, de obra, mas eu estou com obra no fundo da minha casa, obra na lateral da minha casa, obra na frente da minha casa. E esse é um outro ponto legal a se falar. Nós montamos o escritório como uma startup
A gente tenta reduzir custos, a gente não alugou uma sala comercial, a gente fez um anexo na casa. Então, o escritório ali na parte da frente da casa, a gente anexou. E aqui a região é altamente barulhenta. E quando você está montando um negócio, é muito engraçado que às vezes você precisa de total silêncio para formular uma ideia, escrever um texto, uma apresentação. E, enfim, e essa barulheira toda às vezes irrita. Você fica com vontade de matar um ou outro, entendeu? Jamais farei isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas que dá vontade de você dar um berro e falar, cala a boca! Acontece constantemente. Enfim, aí nasceu o nosso desafio de montar uma empresa. E são muitos desafios. São coisas loucas. Você inicia nesse mundo sabendo que é um universo gigantesco e quando você entra nele você fala, caraca, ele é muito maior, né? É o que o mundo é para uma pessoa a pé. E aí você tem essa noção que o mundo é enorme, mas quando você começa a caminhar e para olhar para o universo, você fala, caraca, é muito mais. O sistema solar, as distâncias, a galáxia, as galáxias, o universo em si. E quando você começa, você vai percebendo aos poucos milhares de coisas, né, nesse mundo. E é um desafio diário, você se cobra, você se encontra inúmeras vezes, você se bloqueia, você se encontra sem solução. E acho que a primeira dica que eu vou dar aqui é, se você chegar a um ponto de estresse, de encruzilhada, não se desespera, para tudo, toma uma água, dá uma caminhada, toma um café, assiste um episódio da sua série favorita, enfim, respira, que logo mais quando você retornar, você vai ver que a luz, a solução, o clarão de ideia, ele vai surgir. Então, não desespera, tenha paciência, você vai achar a solução. E é isso, pessoal. A ideia do perfil aqui, do canal é essa, compartilhar com vocês diariamente, ou quase que sempre, semanalmente pelo menos, problemas, desafios, complicações, para que vocês aprendam com os nossos erros. Quando eu falo nossos, porque uma das coisas que a gente aprende é que você não consegue fazer nada sozinho. Até consegue, mas você sempre vai precisar de outras mãos para contribuir. E é isso. A gente vai se falando e qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer curiosidade, vocês podem falar comigo que eu sempre vou compartilhar com vocês o meu ponto de vista de experiência e de outras pessoas no qual eu já consultei. A gente, quando entra nesse mundo, a gente começa a trocar figurinhas e eu posso compartilhar com vocês as minhas experiências e o que já foi compartilhado comigo sempre, ok? Podem pedir aí temas, assuntos de abordagem que eu vou tentar sempre passar para vocês quais estão sendo nossos desafios. E se eu não passei por isso ainda, é uma boa eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou falar com vocês o que eu tenho visto e aí vocês podem contribuir pra gente que eu falo para todo mundo que vai estar aqui, né, compartilhando conhecimento, ok? Até e bora nessa missão, né?